Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 55 do 8º ano e o assunto é Segundo Reinado. Faremos uma introdução desse período político da história do Brasil. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: identificar o golpe da maioridade que colocou Dom Pedro II no poder em 1840. Distinguir os partidos políticos conservador e liberal desse período e suas divergências. Descrever as eleições de 1840, as eleições do cacete, para vocês terem uma ideia. Explicar o parlamentarismo no Brasil em comparação com o da Inglaterra e explanar acerca das eleições imperiais. Antes de mais nada, separe seus materiais. Você precisa do seu livro didático, caderno de história, lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos prosseguir com a aula de hoje. No ano de 1840, durante a tal regência de Araújo Lima, o governo regencial decretou uma lei que diminuía o poder das assembleias legislativas provinciais. Isso limitava ainda mais a autonomia das províncias. Insatisfeitos com essa medida, os liberais entenderam isso como um regresso conservador e foram ao ataque. Lançaram uma campanha pública pela antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara, que até então tinha 14 anos de idade, 15 incompletos. Lembrando que a Constituição dizia que ele só poderia assumir aos 18 anos. Então, com isso, é chamado golpe da maioridade, porque não está previsto em lei. Muito bem. Por força da propaganda, a antecipação da maioridade foi ganhando apoio também de alguns conservadores e passou a ser vista como uma forma de salvar a nação. Portanto, em julho de 1840, a campanha foi vitoriosa. Com 15 anos incompletos, Dom Pedro II torna-se, então, imperador do Brasil. Episódio esse que é conhecido como golpe da maioridade e dá início ao período chamado Segundo Reinado. As várias rebeliões que aconteceram, Sabinada, Balaiada, Maleza, entre outras, contribuíram ainda para aprofundar as divergências políticas que existiam entre as elites, em especial no que dizia respeito às formas de garantir a estabilidade política e a unidade territorial do Brasil. Partidos políticos que nós tínhamos em evidência naquele momento. Partido Conservador, que foi criado pelo grupo dos regressistas, aqueles que queriam o regresso de Dom Pedro ao poder. Era apoiado pelas províncias do Nordeste e composto de altos funcionários do governo, grandes comerciantes e proprietários de terras. Já o Partido Liberal, criado pelo grupo dos progressistas, era apoiado principalmente pelas províncias do Sul e era composto de quem? Senhores rurais e membros das camadas médias urbanas. Então, esses dois disputavam o poder, ora um, ora o outro. Vamos entender em que isso desencadeou. Os liberais, então, foram deles o projeto de lei que antecipou a maioridade de Dom Pedro II aos 14 anos. Dom Pedro II, logo, vai nomeá-los para compor o primeiro ministério de seu governo. Só que os conservadores, eles possuíam a maioria na Câmara de Deputados. Então, o que acontece? Os liberais, parceiros do imperador, solicitam a ele o fim do parlamento e a organização de novas eleições. Essas eleições acontecem em outubro de 1840 e foram marcadas pelo uso da violência tanto de liberais quanto dos conservadores. Ações como espancamentos, assassinatos de eleitores e adversários políticos, roubo de urnas e fraudes na contagem de votos
explicam o porquê as eleições de 1840 são conhecidas como eleições do cacete. E a gente acha que só as eleições atuais é que tem problemas. Pensa naquela época, né? Roubo de urna, fraude na contagem, morte, espancamento. Olha a situação do Brasil naquele momento histórico. Os liberais acabam saindo vitoriosos. Os conservadores, eles ficam insatisfeitos com a situação e exigem do imperador que destitua o gabinete liberal e convoque novas eleições. Em reação a isso, os liberais organizam revoltas em São Paulo e também em Minas Gerais, que foram rapidamente sufocadas por tropas do governo imperial. Aí, a questão do parlamentarismo no Brasil, que ele é chamado de parlamentarismo à moda brasileira, ou à brasileira, ou parlamentarismo às avessas. Vamos entender o porquê. Ele foi instituído no Brasil por meio da criação em 1847 do cargo de presidente do Conselho de Ministros. O objetivo da instituição do parlamentarismo no Brasil era o quê? Estabilizar a situação política do país. Só que, se comparar o modelo parlamentar inglês com o brasileiro, o nosso era muito diferente, totalmente ao contrário. Vamos entender por que do parlamentarismo às avessas. Na Inglaterra, o primeiro-ministro era a figura que de fato governava o país. Ele é escolhido pelo partido que recebeu mais votos e ainda, após ser eleito, ele nomeia as pessoas que farão parte de seu gabinete ministerial. Já no Brasil, olha como funcionava. O imperador, por meio daquele poder, o moderador, nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, que escolhia integrantes de seu gabinete ministerial. Novas eleições eram realizadas com o intuito de garantir que o partido que ocupava o gabinete ministerial contasse com a maioria no parlamento. De fato, quem mandava no país, no Brasil, era o imperador, porque lembrem-se, o poder moderador estava acima de todos os demais. Sobre as eleições imperiais, quem podia votar? Aqueles que tinham no mínimo 25 anos, em alguns casos até 21 anos era permitido, tinha que ser do sexo masculino e ter uma renda anual de 100 mil réis. Portanto, era o que a gente vai chamar de voto censitário para uma parcela da população. Quem estava excluído? Mulheres, indígenas, soldados e negros escravizados. No ano de 1846, a renda mínima para votar deveria ser calculada em prata e, com isso, a renda mínima praticamente dobrou de valor. E ainda no ano de 1881, a Lei Saraiva impedia o voto dos analfabetos, o que provocava uma drástica redução no número de votantes. No ano de 1872, por exemplo, cerca de 10% da população, ou seja, 1 milhão de pessoas, tinha o direito ao voto. Com a Lei Saraiva, o número de votantes reduziu para cerca de 117 mil pessoas, ou seja, menos de 1% da população. Então percebam como a política no Brasil ficava só nas mãos de poucas pessoas naquele momento. Nesse período a gente vai chamar de eleições indiretas, tá? Porque num primeiro momento as pessoas escolhiam seus representantes. Estes que, num segundo momento, elegiam os deputados e senadores. Os senadores, eleitos em uma lista tríplice, com 3 nomes, da qual o imperador é que escolhia o de sua preferência. O cargo dos senadores era para a vida toda, era vitalício. Já o mandato dos deputados durava apenas 4 anos, como funciona atualmente. O imperador podia dissolver a Câmara e ainda convocar novas eleições. Já os presidentes de província,
equivalente ao que chamamos hoje de governador de estado, eles eram nomeados pelo imperador. Na próxima aula, nós estudaremos, ainda em relação ao segundo reinado, sobre a revolução ou revolta praeira. Agora, façam a atividade referente a essa aula com o intuito de revisar esse assunto e também fixar algumas informações. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!